Meus irmãos, estamos com o programa Estudando a Palavra de Deus e na última sexta-feira terminamos o livro de Josué. Iremos hoje dar início ao livro de Juízes. Juízes, ele tem 20, deixa eu ver aqui, o livro de Juízes, ele tem 21 capítulos. O livro de Juízes, ele tem 21 capítulos e destaca um período que Deus colocou em Israel homens para liderar a nação com o título de juiz, que julgava o povo e que batalhava para libertar Israel. Então a gente vai estudar o livro de Israel e a gente vai encontrar no livro de Israel 12 juízes. E em 1 Samuel mais 2 juízes, que é Levi e o próprio Samuel. Então são 14 juízes. Então este foi o período em que Deus estabeleceu ao seu povo, a Israel, o período de juízes, porque as outras nações dominadas pelo povo, existia a monarquia, chamada de reis, os reis que dominavam os outros países, e Deus resolveu colocar juiz, porque ele é o próprio rei, e ele designava os homens para comandar, para colocar as leis, a justiça sobre aquele povo. E nós vamos entrar no 7º livro da Bíblia com o título de Juiz, homens que Deus escolheu para libertar Israel de todas as opressões das tribos. E juízes era uma sequeção tribal que Deus tinha através dos descendentes de Josué, de Moisés, de Jacó, que comandava a Palestina, comandava Israel no período do Antigo Testamento. Então, o que é que a gente vai hoje fazer? Nós vamos fazer um resumo aqui de todo o livro, para na próxima semana a gente começar a estudar capítulo por capítulo, resumidos, como eu sempre falo. O Antigo Testamento são 29 livros, a gente precisa resumir esses livros para que a gente depois entre nos 27 livros do Novo Testamento. Então é importante que a gente faça um resumo de todo o livro no dia de hoje, para você poder entender como é que foi escrito o livro de Juízes e o que foi que aconteceu na época, e depois a gente vai estudar cada sexta-feira 4 capítulos, resumidos, para que a gente possa assim entender melhor o livro de Juízes. O livro de Juízes, ou Juízes de Israel, quem foram e como governaram. Os juízes em Israel eram líderes levantados por Deus para governarem e libertarem o povo após a morte de Moisés e Josué. Eles exerciam funções militares, judiciais e espirituais, guiando as tribos de Israel contra seus opressores e restabelecendo a justiça. Quem foram esses juízes? Israel foi governado por 14 juízes. O primeiro foi Otoniel, depois Eude, Sangar, Débora, muito conhecida, Gideão, muito conhecido, Tolar, Jair, Jéfete, Ebissã, Elon, Abidã,
Sansão, muito conhecido, Eli, também conhecido, e Samuel, também muito conhecido. Cada um desses juízes desempenhou um papel único na história, guiando a nação em meio às crises, mas preparando o caminho para um futuro monarca. Monarquia é rei, para um reinado, né? Então você em casa, abra sua Bíblia, no 7º livro do Antigo Testamento, conhecido como Juiz, e você vai acompanhando o resumo que eu estou fazendo aqui, lendo em sua Bíblia. Cada um desempenhou um papel único na história, guiando a nação em meio a crises, mas preparando o caminho para a futura monarquia, para o futuro reinado. Por ordem cronológica, nós temos aqui os nomes dos juízes e as suas tribos. O primeiro juiz foi Otoniel, da tribo de Judá, primeiro juiz de Israel. Anos de opressão, 8 anos. Período de governo de Otoniel, 40 anos. O segundo juiz é Eude, da tribo de Benjamim, assassino de Egon, rei de Moabe. Quem matou o rei de Moabe foi justamente Eude. Ele teve anos de opressão, 18 anos. O período do seu governo foi de 80 anos. O terceiro rei se chama Sangar, até atualmente desconhecida a sua origem, a sua tribo, mas matou 600 filisteus com uma aguilhada. Anos de opressão também não mencionado. E o período do seu governo também não mencionado. O quarto governo é bastante conhecido e falado em pregações, se chama Débora, da tribo de Efraim, profetiza, líder na batalha contra Cícera. Anos de opressão, 20 anos. Período do seu governo, 40 anos. O outro, também muito conhecido, se chama Gideão, da tribo de Manassés. Liderou os 300 homens para derrotar os medianitas. Período de opressão foram 7 anos e o seu governo foi de 40 anos. O sexto governo, o sexto juiz se chama Tolá, da tribo de Isacar, juiz após Abimeleque, trouxe paz a Israel. Não mencionado, e seu governo foi de 23 anos. O seu período de opressão não mencionado. O sétimo juiz se chama Jair, da tribo de Gileade. Teve 30 filhos e 30 cidades em Gileade. Também o período de opressão não mencionado, e ele teve um governo de 22 anos. O oitavo governo é Jefté, de Gileade também, da tribo de Gileade também. Fez um voto trágico após vitória. E teve 18 anos de opressão e 6 anos no seu governo. O nono governo é Ebissão, da tribo de Zebulão. Teve 30 filhos e 30 filhas. Não mencionado o seu período de opressão, e teve 7 anos o seu reinado. O décimo é da tribo de Elon. O décimo é Elon, da tribo de Zebulon. Julgou Israel durante um período pacífico. Um período de opressão não mencionado, teve 10 anos de governo.
O 11º é Abidom, da tribo de Efraim. Teve 40 filhos e 30 netos. Período de opressão não mencionado e 8 anos de governo. O 11º, Sansão, muito conhecido pelos filmes, pelas histórias contadas. É da tribo de Dan. Conhecido por sua força, lutou contra os filisteus. Teve um período de opressão de 40 anos e 20 anos de juizado, de governo. O 11º, que você não vai encontrar no livro de Juízes, mas você vai encontrar no livro de Samuel, de 1 Samuel, é Eli. É da tribo de Levi, sacerdote e juiz. Seus filhos foram ímpios. Também não mencionado seu período de opressão e teve 40 anos de juizado. E o 14º juiz, que está no livro de 1 Samuel, tanto Eli como Samuel, que está no seu primeiro livro, o 14º juiz e último, foi da tribo de Levi e Efraim. O último juiz ungiu Saul e Davi como rei. Um período de opressão não mencionado e teve 5 anos do seu governo. Algumas informações como anos de opressão e período total para alguns juízes não são explicitamente mencionadas na Bíblia, por isso está escrito como não mencionado. Vamos entender a era dos juízes de Israel. Após a liderança de Moisés e Josué, Israel passou a ser governado por juízes. O primeiro juiz de Israel foi Otoniel, da tribo de Judá, que libertou Israel do domínio dos mesopotâmios. Em seguida veio Eude, da tribo de Benjamim, que assassinou Eglon, o rei de Moabe, libertando o povo. Seu sucessor foi Sangar, conhecido por sua bravura ao matar 600 filisteus com uma guilhada. Depois veio Débora, da tribo de Efraim. Foi uma profetisa e juíza que, junto com Baraque, liderou Israel na vitória contra Cícera e seu exército. Depois dela veio Gideão, da tribo de Manassés, que derrotou os medianitas com apenas 300 anos. Depois veio Tolar, da tribo de Isacar. Foi o juiz que trouxe estabilidade após a morte de Abimeleque. Ele foi seguido por Jair, que governou Israel e tinha 30 filhos, donos de 30 cidades, em Gileade. Depois veio Jéfeta, um guerreiro de Gileade, que libertou Israel dos Amonitas, mas é lembrado pelo voto trágico que fez após a vitória. O próximo juiz foi Abissã, da tribo de Zebulon, que teve 30 filhos e 30 filhas depois dele. Elão, também da tribo de Zebulon, julgou Israel durante um período pacífico. Abidom, da tribo de Efraim, seguiu e teve uma família grande com 400 filhos e 30 netos. Depois veio Sansão, muito conhecido, da tribo de Dan, e talvez o mais famoso dos juízes, conhecido por sua força sobre-humana e suas batalhas contra os filisteus. Sua vida foi marcada tanto por vitórias contra os inimigos de Israel, quanto por suas falhas pessoais. Depois de Sansão surgiu Eli, um sacerdote da tribo de Levi, que atuou como juiz por 40 anos. No entanto, seus filhos eram corruptos, o que prejudicou sua liderança. Samuel, o último juiz, também da tribo de Levi, mas criado em Efraim, se destacou como juiz, profeta e sacerdote. Ele ungiu os primeiros reis de Israel, Saul e Davi, marcando a transição de Israel de uma confederação tribal para uma monarquia, um reinado. Os juízes desempenharam papéis importantes em diferentes momentos da história de Israel, sendo usados por Deus para guiar, corrigir e libertar o povo conforme a necessidade de cada época. O fim da era dos juízes de Israel. Sucesso ou fracasso? A era dos juízes em Israel foi marcada por ciclos de opressão, e libertação. Quando o povo se afastava de Deus, caía sob o domínio dos inimigos.
como os moabitas, medianitas e filisteus. Esse período durou entre 300 a 350 anos, com longos períodos de opressão. Embora Deus levantasse juízes para ajudar, eles não conseguiram estabelecer uma liderança estável ou unir as tribos de forma duradoura. A inconsistência de uma liderança fizeram o povo desejar um rei, semelhante às nações vizinhas. Eles buscavam uma figura que trouxesse estabilidade, segurança e liderança permanente. Esse desejo popular levou à transição de governo durante a época de Samuel, o último juiz e profeta. Apesar de avisar o povo sobre o risco de ter um rei, Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. No entanto, devido à desobediência de Saul, Deus escolheu Davi para ser o próximo rei, iniciando uma linhagem que levaria à vinda de Jesus, o Rei dos Reis, o Messias. A era dos juízes evidenciou a dificuldade de manter a fidelidade a Deus e a coesão nacional. Isto abriu o caminho para a monarquia como solução para alcançar a estabilidade e a unidade que Israel tanto precisava. Então aqui está um breve resumo de todo o livro de Israel, de Juízes. E como a gente vem desde Gênesis, desde o início do livro de Gênesis, a gente vem trabalhando a respeito justamente da obediência. É a única coisa que Deus, Ele pede a cada um de nós. Eu tenho dito aqui sempre que Deus não precisa de nada da gente e que é o inverso. Que quem precisa de Deus somos nós. Todos os dias precisamos de Deus em nossa vida. Todos os dias. Mas, infelizmente, a nossa desobediência constante nos faz passar por batalhas, por dificuldades. E às vezes a gente fica a perguntar por que estamos passando por tudo isso. Mas aí a gente precisa fazer em nossa vida uma autocrítica e ver onde estão os nossos erros, nossas falhas, para que a gente possa nos corrigir. Veja que esses homens tudinho e essa mulher, né, Débora, que foi uma juíza e profetisa, tiveram obediência a Deus. Mas para o povo, o trabalho deles era pouco. Alguns desses juízes desobedeceram também ao que Deus determinou. Então, a gente vê que os juízes mais famosos que a gente conhece na Bíblia se chama Sansão. Para quem estuda um pouco mais a Bíblia, Débora e Samuel e Eli. Os outros muito desconhecidos. Mas aí a gente vê que entre eles se destacou também um, chamado Eude. Por quê? Como ele chegou a matar o rei? De que forma? Vamos lá, a gente vai estudar a Bíblia e a gente vai entender, dentro da própria Bíblia, dentro do livro de Juízes, que era o único juiz esquerdo, ou chamado de canhoto. E naquela época, quem trabalhava só com a mão esquerda não era reconhecido e era conhecido como homem fraco, como pessoa fraca. Então era excluído até para as batalhas ou para governar. Mas Deus escolheu ele, porque a própria palavra diz, nas cartas paulinas, que Deus faz das coisas sábias loucas para confundir, das coisas loucas
das coisas sábias loucas para confundir os sábios. Então é importante que para Deus não existe nada difícil. Quando Ele quer, Ele faz o que Ele quer. Então Ele escolheu Eude, que ninguém nunca esperava que Eude fosse matar o rei, que Eude fosse dominar aquele período e ganhar a sua batalha. Mas a gente vai ver, estudando o livro de Juízes, que a sua espada ficava do lado esquerdo. E quando passava pela revista para entrar no palácio do rei, que o próprio Eude matou, que foi o rei, o rei Egon. Então o rei Egon foi morto por Eude. Mas por quê? Porque ao ser revistado, todos que entravam no palácio eram revistados porque eram todos do lado direito, suas armas, tudo. E Eude usou o seu punhal do lado esquerdo. E ele usava suas armas do lado esquerdo. E o punhal estava do lado esquerdo. E aí ele conseguiu assassinar o rei. E a sua tribo conseguiu conquistar o reinado na época. Então, Deus justamente, Ele escolhe as pessoas pelo o coração, Ele escolhe as pessoas pelo seu propósito. Então você veja que ninguém nunca esperava, naquele tempo, né? Que nenhum rei esperava que Eude fosse dominar aquele reinado na época e eliminar o rei. Por quê? Porque era esquerdo, e uma pessoa esquerda era considerada para a batalha fraco. Só os fortes eram com a mão direita. Mas para Deus não existe nada difícil. Para Deus, Ele observa o seu coração, Ele observa você. E você pode ser ali o mais rejeitado pela sociedade, você pode ser ali o mais fraco diante de todos os valentes, você pode ser o mais humilde de todos os mais elevados, mas Deus justamente olha o teu coração. E se o teu coração é humilde para Deus, é aí onde Deus vai trabalhar. Certo? Deus tem propósito na vida de cada um de nós. O amor de Deus, Ele é eterno por nós. Ele é eterno. Mas quem provoca a nossa própria destruição somos nós mesmos. Ele não quer nada mais da gente, nada, porque a gente não tem nada para dar. Ele quer obediência. E o que é que ele... E que é obediência? Obediência à sua vontade, aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos. Quem prefere amar o mundo e as coisas que o mundo oferece, não as coisas boas que Deus deixou, mas as coisas do próprio mundo. Quando o homem quer ser maior do que Deus, quando o homem acha que pode fazer isso ou aquilo sem a permissão divina, é aí onde está a desobediência. Porque para tudo que a gente for fazer, a gente precisa da permissão de Deus. Se Deus quiser, isso que eu irei fazer dará certo. Se for da vontade de Deus, irei realizar isso aqui. O que é que custa? Se a gente tem uma determinação na nossa vida, a gente orar a Deus pedindo entendimento, pedindo discernimento para que a gente faça correto. Nós estamos aqui no mundo, podemos fazer aquilo que vem em nosso pensamento. Mas antes, a gente precisa consultar a Deus. A gente precisa saber se realmente aquilo que a gente vai fazer está aprovado por Deus. Nós não estamos num mundo aleatório, onde a gente faz o que a gente quer e da forma que a gente quer.
Mas a gente pode fazer? Pode. Mas também vamos arcar com as consequências. Deus conhece a árvore pelo seu fruto. E o fruto que você produz é o que você vai colher. E é o que você vai comer. Então nós somos comparados por Jesus como uma árvore. Se a gente produz frutos bons, nós vamos colher frutos bons. Mas se a gente produz frutos ruins, mal, o que é que a palavra diz? A palavra diz bem clara. A árvore, Jesus diz assim, a árvore que não dá fruto, ela é cortada e levada ao fogo. Jesus dá uma expressão de nos seus últimos dias, na sua volta, quem não produziu, quem não cultivou a sua árvore, quem não produziu bons frutos, será cortado e lançado ao fogo. Quer dizer, vai para o inferno. Simples assim. Vai para o inferno. Tem gente que acha que não acredita que o inferno existe, que morreu e tudo certo, que o homem nasceu só para morrer mesmo. Nada disso. O que faz a gente nos locomover, falar, ver, é o Espírito que Deus colocou sobre nós. Certo? E esse Espírito pertence a Ele. Mas Ele não quer um espírito sujo, desobediente. Espírito vagabundo, não. Deus quer um espírito que seja obediente a Ele, que consulte Ele para tudo. Tudo que você for fazer na sua vida, consulte a Deus. Comece a obedecer a partir de hoje. Comece a ler a Bíblia. Para você obedecer a Deus, você precisa ler a Bíblia e ver o que Deus deixou com os profetas, com os juízes, né? Com Moisés, Josué, com todos os livros que a Bíblia tem. É ensinamento para a nossa vida, para a nossa condução nesse mundo. Mas a gente vai entrar na fase do Novo Testamento, onde a gente vai ler capítulo por capítulo, versículo por versículo, e destrinchar, para a gente ver como Jesus nos ensinou a sermos obedientes, a obedecermos a sua palavra, a obedecermos os seus ensinamentos. O Sermão da Montanha é exemplo de obediência para aquele que quer viver uma vida em santidade. Não santos, porque santos, quando Deus voltar e resgatar a sua igreja, você irá ser resgatado com um corpo novo, glorioso. Aí nos tornamos santos. Mas poderemos viver em santidade aqui na terra. Que santidade? Obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo os seus ensinamentos. Em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, você vai encontrar uma maneira de como nós podemos viver segundo a vontade de Deus e sermos obedientes. Então, esses juízes todos passaram porque na época Israel era muito idólatra. Há alguns momentos adoravam a Deus, mas depois se rebelavam contra Deus e começavam a adorar ídolos das outras tribos que adoravam ídolos. Então, meus irmãos, será que hoje mudou? Será que os dias de hoje é diferente da época dos juízes? A gente vai ver na próxima sexta 4 capítulos dos 4 primeiros juízes, onde a gente vai estudar, onde a gente vai ver o que foi que eles cometeram, o que foi que eles fizeram de bom, qual foi o tamanho da obediência deles e da desobediência. Então a gente conhece a história de Sansão, que era um nazireu, né, que tinha que manter os cabelos grandes, compridos, porque a tribo dos nazireus, eles não poderiam cortar os cabelos. Então tudo isso a gente vai, certo? Débora, que foi uma mulher profetisa e juíza, que ao vencer a batalha, ela depois canta um louvor
a Deus, né? Agradecendo por toda a conquista. Então, a gente já viu aqui a história de Eude, né? Desconhecido por muitos na Bíblia, mas de importância muito grande para Deus para vencer aquela batalha. Então, a história também dos outros que venceram com grande hegemonia, mas depois, em vez de glorificar a Deus, glorificou a si próprio. Então, tudo isso a gente vai ver no estudo do livro de Juízes, que começa hoje com este resumo e vai se aproximar para a próxima semana. Então, Deus não quer nada da gente, porque a gente não tem nada para dar a Deus. Vamos analisar, o que é que eu tenho para dar a Deus? Somente a obediência. É a única coisa que Ele quer de mim. Obediência. E quando a gente desobedece, Ele nos castiga. Ele nos deixa a gente fazer tudo, porque nós temos livre arbítrio, né? Nós somos livres, fazemos o que a gente quer. Mas as consequências dos nossos erros, das nossas falhas, a gente também deve com isso saber. Porque quando a gente não consulta a Deus, quando a gente não conversa com Deus para fazer as coisas, e a gente faz achando que a gente tem força, poder, a gente quebra a cara. E a gente fica nos perguntando, mas eu oro para Deus e não tenho nada na minha vida. Eu oro para Deus e não resolvo meus problemas. Eu oro para Deus e é só... Mas vamos olhar para a gente também. Será que a gente realmente está obedecendo? Será que é isso que Deus quer? Mas como é que eu vou saber o que é que Deus quer? Lendo a Bíblia, pedindo a Deus discernimento nas orações, entendimento da sua palavra. Que Deus possa falar durante o dia todo no seu ouvido, para que você entenda que é a voz de Deus, dizendo que isso é errado, isso é certo, e que você deve fazer isso. Então, até para isso, você tem que saber discernir quando é a voz de Deus ou quando é a voz de Satanás, que ele também pode usar, certo? Então, é importante estudar a Bíblia, para que a gente não fique bitolado só à igreja. Eu vou à igreja no domingo, pronto, estou com Deus. Eu vou à igreja nas quartas, pronto, estou com Deus. E isso repetidamente toda semana. Chegou em casa, jogou a Bíblia para lá e tudo certo. E vamos viver o ritmo do mundo. Trabalhar é importante, é. Mas aí a correria do trabalho, o dia todo, preocupações com as coisas, e a Bíblia está lá fechada. E o joelho no chão é esquecido. Para agradecer a Deus logo cedo pela vida, que Deus deu um dia bom, de muita paz, de muita tranquilidade. A gente precisa ter uma comunhão com Deus todos os dias. E se possível, todas as horas. Quando a nossa mente estiver no trabalho, ocupada com as coisas, é lógico. Mas quando ela desafogar um pouco, eleve seu pensamento a Deus, faça uma oração, leia um versículo, um capítulo, peça discernimento das coisas. A gente devemos viver aos pés de Jesus, aos pés do nosso Deus, se a gente quiser ter uma vida em santidade. Por isso, nesta manhã, eu deixo uma reprise do livro de Juízes e da questão que é a Bíblia. A obediência é o que Deus quer de nós. Então eu quero agradecer nessa manhã a todos os ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus. Na próxima sexta nós vamos estudar 4 capítulos resumidos do livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia do Antigo Testamento, para que a gente possa nos aprofundar da Palavra de Deus. Então, meus irmãos, nessa manhã eu quero deixar aqui para todos os irmãos beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos. Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos evangélicos. E beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos católicos. E dizer a todos que este programa vai ficar ao ar durante toda a semana, na Folha Itaenguense e no YouTube. E que Deus possa estar abençoando a nossa vida nessa manhã. Vamos orar e entregar este programa a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Eu quero te agradecer, Senhor meu Deus, por mais uma manhã que o Senhor me dá a oportunidade de realizar este programa. Entrego este programa em tuas mãos e a todos os nossos ouvintes, para durante toda a semana eles possam acompanhar, eles possam também meditar em tua palavra. Que o Senhor abençoe este programa e a todos os nossos ouvintes. Em nome do teu Filho Jesus, eu agradeço hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos.